Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão. Gente, a cobra tá fumando forte na CPI da pandemia. Hoje quem está sendo ouvido na CPI é o motoboy Ivanildo Gonçalves. O motoboy que sacou quase 5 milhões de reais em poucos dias da empresa VTC-Log, empresa colocada por Roberto Dias com superfaturamento, algo que a CPI suspeita. Gente, o motoboy falou, inclusive, que nem sabia da questão do Supremo Tribunal Federal. Porque, para quem não sabe, o advogado dele é o mesmo advogado que foi advogado do Queiroz. É o mesmo advogado que foi advogado do Adriano Magalhães da Nóbrega. E hoje, na CPI, o motoboy revelou que não sabia sobre essa questão do Supremo, porque a defesa do motoboy recorreu ao Supremo para impedir que o motoboy estivesse presente na CPI da pandemia. Não queria. Tinha que esconder alguma coisa, não queria. Ele disse, olha, não fui eu não liguei, eu não pedi para ninguém entrar, para eu não falar na CPI, e foi por vontade dele que ele foi hoje depor na CPI, porque os advogados da VTC-Log não queriam. Ele disse o seguinte, olha, cheguei lá na empresa, aí me apresentaram para o advogado, você conversa com ele aí que ele vai dizer o que você tem que fazer. E foi isso que eu fiz, mas em nenhum momento eu mesmo pedi. E ele disse o seguinte, olha, esse negócio está tirando a paz da minha vida. E aí os senadores perceberam que o motoboy, coitado, é apenas um empregado, não é que não tem nada a ver com essa situação, mas que, claro, sendo usado para pagar boleto para esse, boleto para aquele, porque o esquema é o seguinte, vocês lembram que a VTC-Log tinha por trás dela, de acordo com a própria CPI, estava por trás dela o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, o Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, e o seu Ciro Nogueira. Lembra disso? Todos amigos do Ricardo Barros. Aí, essa empresa foi colocada pelo Roberto Dias para fazer a questão da logística de vacina, de transporte da vacina. Antes era feita pelo próprio Ministério, depois foi terceirizada. Esta empresa que foi denunciada na própria CPI por ter um superfaturamento. Eles iam pagar 1 milhão de contrato, aí rapidamente aumentou esse contrato para 18 milhões e aí por aí fora, né? Por aí afora. O próprio Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda, havia dito que por trás da VTC-Log estavam também o Ricardo Barros, o Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira e ainda o Arthur Lira. Eles aí estavam comandando essa situação. E o seu Roberto Dias estava recebendo por fora, porque era o seguinte, o motoboy era da VTC-Log, essa empresa contratada pelo Roberto Dias, o homem de confiança do Pazuello, que trabalhava como diretor de logística no Ministério da Saúde. A empresa é contratada, o motoboy trabalha para a VTC-Log. Quando o motoboy ia retirar dinheiro da empresa VTC-Log, ele pagava também, junto com as despesas da VTC-Log, boletos, dívidas do seu Roberto Dias. Hã? Que coisa estranha, né? Uma empresa pagando para o membro para o funcionário público que tem a ver com a contratação dessa empresa. Roberto Dias escolheu a empresa, era homem de confiança do Pazuello e estava sendo ressarcido, né, com propina para a empresa pagando para ele os boletos que eram dele. Então é por isso que chamou a atenção a questão do motoboy. Vou colocar aqui o momento em que o motoboy fala na CPI e que o senador Randolfo Rodrigues está inquirindo. Vamos ver esse momento aí do motoboy falando. Vamos ver. Queria reiterar a pergunta feita aqui pelo senador Alessandro anteriormente. Você entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte, para não comparecer a essa CPI. Em seguida, você se dispõe a estar aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. Você poderia só nos informar por que você estava com receio de vir? Quem lhe ofereceu advogados, ou se você procurou livremente advogados,
E o porquê da sua mudança de opinião em vir hoje? Você pode pegar o microfone, por gentileza? Olha, no momento dessa pergunta, eu creio assim, no meu pensamento, que a minha vida não é mais a mesma, como todo mundo é jornalista, muitas pessoas na minha cola, aquela coisa toda. Então eu senti assim que hoje poderia ser o final de tudo isso aí, por causa que o negócio não tá fácil. Perfeito. Mas aí eu estou aqui com a consciência limpa, quero dizer para todos que eu estou aqui dentro do meu conhecimento do que eu estava fazendo, estou falando a verdade, não estou mentindo nada. Nós acreditamos, viu? Então, não é porque muitos estão dizendo que eu estou mentindo, então eu não estou mentindo. Não, eu tenho absoluta... Se tem alguém aqui que tem absoluta confiança e crença no que você está falando, olhando nos seus olhos, sou eu. Eu tenho absoluta crença e confiança no que você está dizendo. E para nós, gente, é o seguinte, você estava cumprindo serviço. Você não é aqui investigado. Você estava cumprindo serviço. Alguém mandava você fazer as coisas que você fazia, não era isso? Isso. Perfeitamente. Por isso eu queria lhe perguntar, você pagava os boletos e fazia os depósitos no mesmo banco? Olha, tinha boletos que eu pagava no mesmo banco, que quando eu ia fazer o saque, eu já colocava junto com, ali como se eu tivesse o clipezinho, colocava isso aqui para fazer aqui, já deixava ali. Então ali justamente no próprio banco. Você fazia então no mesmo banco? Eu fazia, pagava boletos, fazia depósito sempre no mesmo banco? Sempre no mesmo banco. E aí tinha momentos que quando não dava para pagar naquele banco, eu ia a outro banco e pagava o boleto. Bom, gente, a gente vê claramente aí que o Ivanildo Gonçalves não é rico. Ele disse que estava fazendo o meu trabalho e fazia o que me mandavam, né? O advogado da empresa que está do lado dele, né, muito bem orientado ali, estava interrompendo o tempo todo os questionamentos. Quando os senadores perguntavam, ao invés do Ivanildo responder, era ele que pegava o microfone. Aí o Omar Aziz ficou pé da vida e teve que intervir. Olha o que ele disse. Eu vou colocar aqui o momento que ele chamou a atenção do advogado. Não toque mais no microfone. Vai pra cá. Pra cá. O senhor não toque mais no microfone. Deixa ele responder. A tua estratégia, toda vez que ele faz, você puxa o microfone. Na hora que você traz o microfone, tu dá a resposta para ele. Eu não quero ser indelicado. Não, você não acha nada. Quem acha aqui sou eu. Tá certo? Você não acha nada aqui. Então eu quero que o senhor responda, seu Ivanildo. O senhor vai ser tratado com toda a dignidade, porque o senhor é uma pessoa humilde. Tá certo? O senhor é uma pessoa humilde, será tratado com toda a dignidade. E o senhor é uma pessoa que está aqui. Nada é contra o senhor. Nós não temos absolutamente nada contra o senhor. Agora, se vocês dispuseram a trazer a testemunha aqui para depor... Olha, gente, isso aí é só a pontinha do iceberg. Imagina quantos milhões não lucraram. Aliás, a COAF, né, que é o controle financeiro sobre essas questões de suspeito, o COAF lá, o COAF enviou um relatório para a CPI dizendo que a VTC Log, essa empresa do qual o motoboy fazia saques de valor de até quase 5 milhões de reais, teve uma movimentação suspeita nos últimos 2 anos, exatamente coincidindo com o governo de Jair Bolsonaro, de 117 milhões de reais. É isso que eu falei. Foi uma movimentação atípica, a empresa de uma hora para outra passou a lucrar muita grana e, de acordo com a COAF, ela movimentou 117 milhões de forma suspeita. E ao menos o motoboy também esteve 2 vezes no departamento do Roberto Dias, no departamento aonde ele era o chefão. Roberto Dias, ex-diretor de logística, amigo de Pazuello, amigo de Elcio Franco, aquele que sentou lá no restaurante para pedir propina de $1 por dose de vacina
para o Dominguete. Vocês lembram disso? Pois é, eles e alguns coronéis enfiados até o pescoço. Agora, comprovadamente, o motoboy que fazia pagamentos para a empresa VTC Log, no qual ele escolheu essa empresa para fazer ali a terceirização do governo de transporte, estava recebendo milhões e por baixo dos panos pagando as contas dos funcionários públicos que colocaram eles lá dentro. O nome disso é propina, é fraude, é roubo na cara dura. Olha, gente, agora essa outra aqui. Olha que notícia doida, gente. Olha que notícia doida. Um prefeito foi preso no aeroporto de São Paulo levando R$500 mil em caixas de papelão. Sabe para quem? Para o seu Jair Bolsonaro. É isso que vocês estão ouvindo. Levando dinheiro para movimentar, segundo ele, segundo a polícia, para injetar na campanha de Bolsonaro agora para o dia 7 de setembro. A Polícia Federal prendeu no aeroporto o prefeito de Cerro Grande, no Rio Grande do Sul, Gilmar João Alba, do PSL, o partido do 17, conhecido como Gringo. Lembra dele que o Eduardo Bolsonaro elogiava o Gringo, elogiava esse prefeito lá do Rio Grande do Sul, que sempre faz vídeo a favor do Bolsonaro? Pois é. A polícia prendeu ele no aeroporto e apreendeu a carga dele. Qual era a carga dele? Não é coisa pouca, não. R$500 mil em caixas de papelão no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O dinheiro era para apoiar o golpe do Bolsonaro para 7 de setembro. Imagine a quantidade de milhões que as prefeituras não estão tirando do cofre público, roubando na cara dura para levar para o seu Jair Bolsonaro. Esse só foi um. Agora imagine aqueles que não são pegos. Da onde que está vindo tanta grana? As motocicletas do Bolsonaro. Aliás, o motoboy, seria irônico se o motoboy derrubasse o governo das motocicletas, né? Motocicleta o tempo todo e não faz nada. A maior inflação em 19 anos, gente. Amanhã aqui no Critica Brasil nós vamos ter um vídeo especial pela manhã, focando essa questão que está, sabe, assim, horrível no Brasil. É uma questão urgente. Amanhã, o vídeo pela manhã vai focar nesse assunto. Eu peço que vocês assistam. Então é o seguinte, o prefeito Safadão disse à Polícia Federal que estava carregando R$1,4 milhão R$1,4 mil. Mas a polícia, ao conferir a grana, constatou que havia R$505 mil. R$500 mil mais R$5 mil. Porque na certa é o seguinte, ele já tirou o montante, na certa deve ter se comprometido com muita gente, sabe lá de onde esse dinheiro não veio, com roubo, enfim, é uma mutreta doida para andar com dinheirama desse em caixa de papelão, porque ele estava viajando no avião fretado. Agora, quem estava pagando o avião, hein? Era a prefeitura de lá. Estava no avião fretado, para vocês terem uma ideia, estava no avião fretado e achava que a Polícia Federal não fazia inspeção porque o avião era fretado. Se lascou. Aí essa denúncia foi parar na CPI da pandemia e os senadores denunciaram o prefeito e esse esquema ao Supremo Tribunal Federal na pessoa do juiz, do ministro Alexandre de Moraes, o terror da bolsonaro da gadaiada. Olha só a patifaria. Prefeito preso com dinheiro em caixa de papelão para o seu Jair Bolsonaro. Cana nesse safado. Aliás, outro que teve uma notícia ruim ontem foi o Carlos Bolsonaro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do seu Carlos Bolsonaro. Tem que ser também o sigilo telefônico, porque esse pessoal tem muito que esconder lá. Imagine o que não vão pegar no celular do seu Carlos Bolsonaro. Vai ser o próximo preso, se Deus quiser e quer, com certeza, porque essa bandalheira não pode ficar. Uma notícia ótima para as pessoas que votaram no Lula e que querem apertar o 13 de novo, que é a seguinte, deixa eu desligar aqui rapidamente, pessoal, que é o seguinte: nova pesquisa mostra o crescimento do ex-presidente Lula e o derretimento de Jair Bolsonaro.
A nova pesquisa Quaest diz o seguinte, no primeiro, apontou hoje dia 1º, ela foi divulgada hoje, essa pesquisa diz o seguinte, que o presidente Lula tem 47% no primeiro turno, Bolsonaro 26%, Ciro Gomes 6%, Dória 6%, Datena 7%, Simone Tebet 2%. Aí eu estou lendo esses números aí em vários cenários. Lula sempre na frente. Aqui no segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 55-30. Ciro Gomes, se fosse para o segundo turno contra o Bolsonaro, ficaria com 45, Bolsonaro 33. Ou seja, na última pesquisa o Bolsonaro aparecia com 33 contra o presidente Lula e o Lula com 46. Aliás, com 54. Agora o Lula está com 55 e o Bolsonaro baixou mais 3 pontos. Senhoras e senhores, fiquem com Deus. A gente volta à noite com mais informações. Arrebentem a boca do sapato. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Beijo para todo mundo.